A Juricaba, o imortal da Amazônia. Durante os tempos mais sombrios da colonização portuguesa na Amazônia, quando os rios ainda sussurravam em voz baixa os nomes esquecidos dos antigos, viveu um homem que o tempo não conseguiu calar. Seu nome era a Juricaba, guerreiro, líder, lenda. A Juricaba era filho da floresta e sangue do povo Manaó, uma nação indígena que habitava a vasta região onde hoje se estendem as cidades de Manaus e Manacapuru. O nome Manaus, não é acaso, significa mãe dos deuses, e foi essa mãe que moldou o espírito indomável de Ajuricaba. Os Manaós foram um dos primeiros povos a ter contato com os europeus que chegavam à América, guiados por promessas de ouro, fé e conquista. Mas não foram encontros de paz, eram confrontos de mundos. Os colonizadores, com sua fé imposta e suas armas reluzentes, vinham não para conviver, mas para dominar. Enquanto muitos povos foram deslocados, catequizados e escravizados, os Manaós resistiam. A Juricaba, ainda jovem, observava tudo. Ele via além. Entendia os movimentos sutis dos portugueses, via como os militares casavam-se com as filhas dos líderes indígenas, não por amor, mas como tática de apaziguamento e submissão. Mas, com a Juricaba, essa manobra não funcionaria. Dotado de inteligência aguçada e uma coragem quase mítica, ele se ergueu não apenas como guerreiro, mas como estrategista. Percebeu que a luta não podia ser solitária, e então fez o que poucos haviam feito, uniu tribos. Tribos que antes eram rivais se juntaram sob sua liderança. A Juricaba organizava emboscadas, atacava vilas sob domínio português, libertava prisioneiros e criava sistemas de vigilância que impediam o trânsito dos colonos pelos rios e lagos. A floresta, que antes servia apenas de caminho, agora era sua aliada. Ele a conhecia como quem conhece o próprio corpo. As batalhas se intensificaram. A área dos confrontos se estendia do Baixo Rio Negro até o Rio Branco, já nos domínios da atual Roraima. Era um território amplo, pulsante, indomável, e a Juricaba era sua alma viva. Mas quem era a Juricaba além do guerreiro? Segundo relatos de cronistas portugueses, ele era um homem alto, com olhar firme e fala que inspirava respeito. Sabia negociar, mas também sabia quando era hora de guerrear. Era um diplomata e um combatente. Seus discursos inflamavam corações. Suas estratégias confundiam exércitos. Conta-se que a Juricaba possuía uma profunda conexão com os espíritos da floresta. Era comum vê-lo em longos períodos de meditação, ouvindo o vento entre as árvores, interpretando os sinais da natureza. Ele dizia que os rios falavam e que os peixes e aves podiam alertar sobre perigos. Muitos o consideravam mais do que um líder, um xamã, um enviado dos deuses antigos. Não era apenas pela força das armas que ele comandava, mas pela força do exemplo. A Juricaba não pedia que seus guerreiros fizessem o que ele não faria. Era o primeiro a entrar no combate, o último a recuar. Quando uma aldeia era atacada, ele não apenas organizava a defesa, ele liderava pessoalmente a contraofensiva. Seus ataques eram rápidos, precisos e inesperados. Ele conhecia os rios como um navegador experiente, sabia o tempo das chuvas, a corrente das águas e os esconderijos perfeitos entre a vegetação densa. Muitas vezes, suas canoas surgiam silenciosas pela neblina matinal e desapareciam antes que o inimigo soubesse o que os atingira. Em uma de suas campanhas mais ousadas, a Juricaba liderou um cerco contra um destacamento português próximo à foz do Rio Negro. Durante dias, os soldados ficaram encurralados, privados de água potável e sem acesso à comunicação. Quando tentaram escapar pelo rio, foram recebidos com flechas flamejantes. Foi uma das maiores derrotas portuguesas em solo amazônico.
Em outra ocasião, sabotou um carregamento de armas e pólvora que abasteceria uma guarnição colonial, desviando os suprimentos para aldeias aliadas. Esse golpe foi crucial para retardar a ofensiva portuguesa por semanas. Cada emboscada bem-sucedida fortalecia a lenda de Ajuricaba e inspirava outras tribos a resistirem. Ajuricaba também sabia que o medo era uma arma poderosa. Espalhava boatos e fazia com que sons da floresta ecoassem como vozes de espíritos. Os soldados portugueses, supersticiosos, muitas vezes acreditavam que estavam enfrentando forças sobrenaturais. Isso dava ao guerreiro uma vantagem psicológica que valia tanto quanto uma vitória no campo de batalha. Nas aldeias, enquanto os homens se preparavam para as campanhas, a vida seguia com intensidade e beleza. As mulheres produziam artesanato, cozinhavam peixes recém-pescados em grandes fogueiras e ensinavam às crianças as histórias dos ancestrais. As noites eram preenchidas com cantos, tambores e rituais. A cada vitória, a celebração vinha em forma de dança e gratidão à floresta. Os jovens aprendiam desde cedo a nadar, caçar, construir canoas e a reconhecer plantas medicinais. A educação era oral, passada de geração em geração com orgulho e respeito. Ajuricaba fazia questão de participar desses momentos, reafirmando os valores do seu povo e lembrando que a verdadeira força vinha da união. Os guerreiros treinavam diariamente, dominando o arco e flecha, lanças e táticas de guerra que aproveitavam o conhecimento profundo da mata. A organização era tão eficiente que, mesmo sem armas de fogo, impunham medo e respeito aos soldados portugueses. E tudo isso era coordenado por Ajuricaba, que sabia que resistir era também proteger o cotidiano, a cultura e o modo de vida de sua gente. Os portugueses, humilhados por sucessivas derrotas, decidiram atingir onde mais doía. Em uma das investidas, capturaram e mataram o filho de Ajuricaba, o jovem Cucuna. A dor de perder o filho, porém, não o paralisou. Pelo contrário, incendiou ainda mais sua fúria. Ajuricaba se lançou sobre os soldados portugueses como um raio da própria floresta. Vingou-se com bravura, mas, inevitavelmente, cercado por todos os lados, foi capturado. Acusado de crimes contra a coroa portuguesa, foi acorrentado e levado a uma embarcação com outros indígenas que seriam enviados à escravidão em Belém. Mesmo preso, enfraquecido e ensanguentado, Ajuricaba não se rendeu. Lutou até o fim. E quando entendeu que seu destino seria a humilhação eterna, preferiu o mergulho final. Na altura onde os rios Negro e Solimões se encontram, em Manaus, Ajuricaba atirou-se nas águas. As correntes o levaram. Seu corpo nunca foi encontrado. Mas, antes de saltar, dizem que ele se voltou para os soldados portugueses e com a voz firme declarou: "Esta terra é minha. Esta terra é nossa." Foi o grito de liberdade que ecoou no ventre da floresta. Um grito que não foi esquecido. Um grito que ainda ressoa nas margens dos rios, no canto dos pássaros, na lembrança dos que conhecem sua história. Infelizmente, a maioria dos brasileiros, até mesmo os que vivem na Amazônia, nunca ouviu falar de Ajuricaba, um herói silenciado. Um nome que deveria estar entre os grandes da história, mas que foi enterrado sob séculos de esquecimento. Mas ele vive, na memória dos que resistem, no sangue dos povos indígenas, na luta por justiça, porque há nomes que nem o tempo, nem a morte podem apagar. O legado de Ajuricaba vai além da guerra. Ele representa a recusa em aceitar a imposição de uma cultura sobre outra. Representa a força da identidade, o valor da liberdade e o direito de um povo viver segundo seus próprios princípios. E isso, por si só, faz dele eterno. Hoje, Ajuricaba dá nome a avenidas, escolas, bairros. Mas poucos conhecem o homem por
traz do nome. Por isso é tão importante contar sua história, para que o esquecimento não vença a memória. Contar a história de Ajuricaba é também contar a história de tantos outros líderes indígenas que resistiram à ocupação europeia. É lembrar que a Amazônia não começou a existir com a chegada dos portugueses, mas muito antes, com civilizações que conheciam a floresta, cultivavam saberes milenares e viviam em harmonia com a natureza. Ajuricaba foi um entre muitos, mas foi o que ousou desafiar o sistema colonial com tamanha ousadia e organização que se tornou lenda. E toda lenda, quando contada com verdade, se transforma em resistência viva. E quando hoje lutamos pela preservação da floresta, pela valorização dos povos originários e pela memória da história que nos foi negada, estamos, de certa forma, repetindo o ato de Ajuricaba. Nos recusamos a aceitar a imposição do silêncio. Há uma chama acesa em cada gesto de resistência cultural, em cada aldeia que sobrevive, em cada criança indígena que aprende a língua dos seus ancestrais. Ajuricaba não é apenas passado, ele é presente, ele é futuro. Se essa história te emocionou, compartilhe com alguém que precisa conhecê-la. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder outras lendas, histórias e personagens esquecidos do nosso Brasil. Aqui, a história ganha voz. E a Floresta Memória, nos vemos no próximo vídeo.